Bom dia a todos os alunos, a todos que estão presentes nesse momento de transmissão de uma aula que estamos desenvolvendo, iremos realizar, tratando sobre um assunto e assuntos também que estão inseridos dentro desse tema, que é um tema relacionado ao direito civil. Nós vamos tratar hoje, então, sobre, primeiramente, a exceção e a objeção da pré-executividade, tá? E aí, na sequência, como eu falei, iremos adentrar em temas relacionados à questão da impugnação de embargos, porque está tudo dentro desse conjunto de temas e assuntos e artigos e parágrafos que fundamentam todo o desenvolvimento desse processo que nós já estamos estudando em algumas aulas anteriores. Quando nós tratamos, por exemplo, de uma exceção de pré-executividade, o que primeiro temos que atentar é que ela foi uma lei que foi usada anteriormente com muita efetividade, tá? Mas com a reforma do Código de Processo Civil, ela se tornou uma lei não mais necessária de grande, vamos assim, efetivação ou até de exercício na área civil, porque ela não se tornava mais necessária no quesito de garantir um juízo, tá? Para uma interposição dos embargos. Por esse fator, o motivo, ou razão, é que ela se tornou então dispensável por se tornar uma lei que no momento ela já teria uma substituição. Atualmente, então, ela não se torna mais necessária, se tornou desnecessária. E ela vai agora praticamente servir basicamente até para somente alegar as matérias de ordem pública. Então, ela está mais agora relacionada para as questões de matérias de ordem pública, certo? E até são matérias, quando a gente fala de matérias de ordem públicas, aquelas matérias que podem ser conhecidas ou podem ser observadas a partir de um ofício em que há uma ocorrência de falta de alguns pressupostos processuais ou até de condições da ação. Nesse caso, até bem como em qualquer matéria que nós podemos considerar que tivesse a ser pré-constituída, como uma prescrição, um pagamento, uma compensação, tá? E até uma ausência de um título, aí também vai ocorrer nesses casos uma imperioabilidade, uma novação e até uma transação. Nesses casos específicos, ainda podemos usar a lei da exceção de pré-executividade. Tá? Porém, são casos raros se for comparar com a dimensão de casos que essa lei anterior à reforma ela alcançava, tá? Porque ela foi muito usada antes da reforma. Claro que com a reforma aí se tornou uma lei não mais necessária, se tornando desnecessária por ter sido substituída e acrescentado outros artigos e alíneas e parágrafos que deu a ela uma nova dimensão e um novo redimensionamento. Bom, agora nós vamos tratar sobre as ações autônomas, ou seja, as denominadas defesas heterotópicas, tá? As defesas heterotópicas são aquelas que vão tratar que o devedor ainda tem a condição de se defender oferecendo ações que venham ser ações consideradas autônomas
e que também vão poder influenciar a execução. Nesses casos, a ação de cunho rescisória, que é considerada uma ação de revisão ou até uma anulação do negócio jurídico, como também uma consignação em pagamento, tá? Já no caso de um ajuizamento desse tipo de ação, não vai se impedir a execução do título. E também, como está até previsto, e nesse caso, no artigo 784, no parágrafo 1º do NCPC, tá? Por até ser ações que nós estamos considerando elas como ações conexas com a execução e também de processos que devem ser reunidos e vindo a ser anexados nos autos, tá? Até também podemos considerar que elas se tornam ações ajuizadas a uma ação autônoma com objeto que não pode ser discutido, nesse caso, e que vai ter em sede de embargos na execução sob a pena de uma litispendência. Tá? Nesses casos, então, essa ação autônoma ela vai se tornar recebida, vai se tornar aceita como verdadeira ação de embargos à execução, nesse caso, tá? Agora vamos ver o que se trata e o que está previsto sobre as execuções em espécie. Primeiramente, a execução das obrigações de fazer ou não fazer a entrega de uma coisa, ou até, como muitas vezes é considerado ou denominado certa ou incerta, tá? A entrega de uma coisa que pode ser certa ou incerta, ela vai ter algumas questões que é preciso ser pensada. E até porque as execuções dessas obrigações de não fazer ou até de entregar a coisa vão observar também alguns regamentos considerados diversos da razão, não é, do título em que vão ser fundamentados. Como, por exemplo, fazer ou não fazer pode estar essa obrigação dentro de um título judicial previsto no artigo 497 do NCPC e também num título extrajudicial do artigo 815, tá? Em sequência do NCPC. Já a entrega da coisa, você pode encontrar ela nos artigos 498 do caput, tá? Do NCPC, da coisa certa, como também pode encontrar no artigo 498, no parágrafo único do NCPC, como a coisa incerta. E outra questão também é que o título extrajudicial relacionado ou referente, tá, a entregar coisa, ele está previsto e é tratado sobre ele no artigo 806 a 810 do NCPC e também nos artigos 811 a 803 do NCPC, quando se trata da coisa incerta. Então há essa diversidade que é preciso atentar para não vir a confundir na hora que estiver fundando e fundamentando todo o seu processo com os autos, tá? Outras questões que temos que pensar e considerar são as fundadas em título judicial, conforme prevê os artigos 497 e o 498 do NCPC. Tá? Nas execuções de obrigações de se fazer ou não fazer a entrega de uma coisa fundada em um título judicial, vai se vigorar o princípio da primazia, que é o princípio da tutela específica que vai implicar a prioridade do juiz em entregar de uma forma imediata e direta e específica o bem de vida ao credor.
Nesse aspecto também, isso será possível somente se o proferimento de uma sentença mandamental, tá? Ela se tornar um princípio condenatório. E com esta condição, aí não se limitará a condenar, pois também vai ordenar nesse aspecto o mandato com as partes que vão cumprir a condenação que estará disposta na sentença, tá? E os provimentos mandamentais, portanto, como uma carga de cunho mista, que pode ser a condenação mais a execução, quando vai se tratar da condenação mais a execução. Então, até para se forçar ou para vir a forçar o devedor ao cumprimento imediato e específico de uma obrigação, o juiz poderá, nesses casos, adotar um mecanismo processual de uma coerção, tá, indireta, independentemente do requerimento da parte, com até a cominação da multa diária pelo inadimplemento, ou seja, as denominadas as astreintes, tá? E até cujo valor de uma periodicidade será determinado, nesses casos, pelo juiz, de acordo com o caso concreto, que vai se tratar de um poder geral, de uma efetivação do juiz, tá? Todavia, nesses casos, também se vale pensar e considerar que o juiz ele pode entender ser mais efetivo e até mais razoável o princípio da proporcionalidade, que poderá adotar providências que vão assegurar uma obtenção de uma tutela pelo resultado prático e equivalente, até por meio de uma sentença considerada executiva de lato sensu, ok?